Oi, gente, sou o Mike, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos no final de outra semana, segunda semana de março de 2019 e é lindo dia, tem esse pôr do sol muito lindo, mas se eu colocasse aqui no fundo, então não poderia ver o meu rosto lindo, né, que estaria no escuro, mas queremos lhe dar uma retrospectiva das coisas que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento, tá? Ações norte-americanas terminaram em baixa na semana passada. Dados econômicos mundiais continuavam desapontando com um fraco relatório de empregos nos Estados Unidos. E como vai a economia dos Estados Unidos, isso afeta as economias do resto do mundo. Pode gostar, pode não, mas é assim que é, né? Então é por isso que nós focalizamos nesses acontecimentos. Índice Dow, S&P 500 caíram 2,2% e Nasdaq caiu 2,5% semana passada, né? As ações dos Estados Unidos começaram a se recuperar no meio dessa semana, depois de uma queda na terça-feira, liderado por ganhos em ações de saúde. Interessante, né? E a Boeing subiu novamente, mesmo quando os Estados Unidos se uniu a outros países para suspender voos do jato 737 MAX 8 da empresa, né? Dow terminou a semana subindo 1,6%, S&P 500 subiu 2,9% e dos três o Nasdaq ganhou mais com 3,8% de aumento, né? Muitas ações de tecnologia, nós vamos falar daquilo daqui a pouco. A conversa sobre mais estímulo da China ajudou os mercados mundiais a recuperar um pouco na segunda-feira. Um aumento bem-vindo após uma série de dados econômicos decepcionantes e alertas de crescimento dos bancos centrais terem provocado o pior desempenho semanal até agora este ano na semana passada. Um aumento em ações de tecnologia estava impulsionando o sentimento em todo o mundo nesta terça-feira, quando os Estados Unidos estenderam os fortes ganhos observados na sessão anterior, isso impulsionados por um upgrade da Apple e também compra de Mellanox por Nvidia. Nós vamos falar também daquilo sobre daqui a pouco. As ações da América Latina subiram na quarta-feira com as ações do Brasil atingindo um recorde na esperança de que uma esperada revisão no sistema de aposentadoria seja aprovada em breve, enquanto moedas regionais ganharam em comparação com o dólar mais fraco. Desculpa, gente, oi, gripado. Américas todas mais altas, Brasil ganhou 3,8% na semana, parece que não pode melhorar, né? Mas a Colômbia superou com 5,1% e todos os outros índices dos países da região também ficaram positivos. Europa toda mais alta também, a França ganhou 3,3%, Reino Unido foi menor ganhador com somente 1,7%, isso devido a toda a turbulência por volta de Brexit, mas ainda ganhou, apesar de toda essa bagunça, né? Na Ásia, a Austrália perdeu 0,5%, mas todos os outros aumentaram. Maior ganhador foi a Índia, com 3,7%, se não me engano foi a Hong Kong, com 2,8%, nada mal, né? Mas 2,8% no continente maior. Os esforços de Bitcoin para romper a resistência no nível de $4.000 finalmente ganharam, mas só por um pouco, encerrando a semana 0,5% mais alto em $4.000, zerado, com 63 centavos. Por maior parte, a moeda digital continua no seu movimento lateral. Outras criptomoedas também não estavam imunes à crise de preços, com essas moedas testemunhando uma queda na capitalização de mercado e no volume de mercado também. Quer dizer que as pessoas que estavam tão animadas quando o Bitcoin estava aqui em 20 mil, né, agora não, parece que a festa acabou, entendeu?
O presidente Powell da Reserva Federal dos Estados Unidos não tem pressa nenhuma em mudar a política de juros. Qual política é essa, né? Ele parou aumento e quem sabe vai até diminuir no breve futuro. Ele diz que o que aconteceu nos últimos 90 dias é que temos visto evidências crescentes de a desaceleração da economia global. Verdade, né? Então ele não está querendo estimular alguma outra queda, né? As taxas de juros das hipotecas de taxa fixa norte-americanas caíram para mínimos de 13 meses para 4,3%. Mas vamos ouvir logo que, ainda assim, as novas construções e vendas de casas ainda tá diminuindo, mesmo que as taxas de hipoteca estão baixando. Essas taxas baixando têm acompanhando os rendimentos mais baixos em títulos também, devido a preocupações como a desaceleração da economia, demanda sólida dos investidores por oferta de dívida e também Brexit, né? Isso também afeta. A libra britânica aumentou 0,5% em relação ao dólar. Isso vai fazer que Trump fique bastante feliz, né? Ele está querendo o dólar enfraquecido para estimular as compras internacionais. Quando os investidores começaram a acreditar que o risco tinha se diminuído, que o Reino Unido deixar a União Europeia sem o acordo dia 29 de março, e já vamos divulgar o que aconteceu com isso, desculpa. Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1% na manhã da segunda-feira, em um só dia, numa só manhã, né? Subiram 1%. Por quê? Levantados por comentários pelo ministro saudita de petróleo de que o fim dos cortes da oferta liderados pela OPEP era improvável antes de junho, né? A OPEP e seus aliados prometeram cortar 1,2 milhões de barris por dia de suprimentos desde o início de 2019 para apertar os mercados e aumentar os preços. Não está gostando de toda essa oferta que está por aí, todo esse estoque, né? Que isso está mantendo os preços mais baixos, mas escuta só o que vai acontecer, isso é legal. Depois de um pouco, eu vou te falar. O Irã provavelmente perdeu 10 bilhões de dólares em receita desde o começo das sanções dos Estados Unidos em novembro, removendo cerca de 1,5 milhões de barris por dia de petróleo bruto iraniano dos mercados globais, né? E dos Estados Unidos, claro. O objetivo é reduzir as exportações de petróleo bruto do Irã por 20% até um total de menos de 1 milhão de barris em maio. Isso para sufocar a principal fonte de receita do Irã. As isenções de sanções para a maioria dos países compradores de petróleo iraniano, incluindo China e Índia, que são os maiores compradores, serão renovadas em troca de promessas para cortar as importações combinadas, tá? Tudo entra aqui nessa sopa, né? Nessa sopa, quer dizer que... licença, desculpa. Quer dizer que estamos em negociações com a China, estamos em negociações com outros países sobre comércio. E você pode comprar petróleo iraniano se também considera algumas coisas nessa negociação de comércio. O colapso na produção de petróleo na Venezuela tem piorado devido a apagões de energia em todo o país, com a estatal PDVSA e seus parceiros de empreendimento conjunto lutando para operar poços e outras instalações, com o resultado que os preços globais estão pressionados ainda para cima, porque Venezuela nem consegue... Puxa vida, bagunça que está por aí. A segunda onda da revolução de xisto nos Estados Unidos está chegando. Espera-se que a produção de petróleo dos Estados Unidos responda por 70% do aumento total da capacidade de produção global até 2024. As exportações totais de produtos brutos e refinados provenientes dos Estados Unidos devem chegar a 9 milhões de barris por dia. Bom número, né? Mas isso significa que isso facilmente superando a Rússia e a Arábia Saudita. Enquanto isso, ministros... isso aqui é engraçado. Ministros da OPEP alertam bancos e grandes investidores. Se os Estados Unidos aprovarem a realização... Parece muito que é uma criança chorando e gritando, né? Fazendo uma...
Certo. Eles disseram que se os Estados Unidos aprovarem a legislação no OPEC, quer dizer, não a OPEC, né? Permitindo que o governo dos Estados Unidos processe o cartel, a produção de xisto dos Estados Unidos sofrerá. Estão ameaçando. Cada membro da OPEP aumentaria individualmente a produção para a capacidade máxima, causando uma queda nos preços globais do petróleo, assim expulsando o xisto dos Estados Unidos de fora dessa produção. E mas será, né? Vocês aguentam tanto tempo para fazer isso? Não, vocês não aguentam não. Você precisa que já tá chorando que os preços estão baixos demais, você tá ameaçando abaixar mais os preços enquanto os Estados Unidos tá fazendo essa boa produção com esse preço que tá nesse nível? Não faz sentido, não. A Occidental Petroleum Corporation surgiu como um dos maiores exportadores de petróleo de xisto nos Estados Unidos, rivalizando com grandes empresas de trading e petrolíferas no mercado que atualmente vale mais de 150 milhões de dólares todos os dias. E tem gente que diz que vamos sair de produção de uso de petróleo, né, e vamos usar totalmente elétrico, eólico, elétrico, solar. Mas onde você acha que vem toda essa eletricidade? Vamos dirigir carros elétricos, que bom, né? Mas de onde vem essa eletricidade? Vem de carvão, vem de petróleo. É assim, gente, se acostuma. Petróleo bruto nessa semana nos Estados Unidos subiu 4,1%, apesar de toda a ameaça, né? Para 58 dólares e 43 centavos por barril. Brent não ganhou tanto, mas aumentou quase 2%, 1,9% para 67 dólares e 6 centavos. A Barrick Gold retirou sua oferta de 18 bilhões de dólares pela sua maior rival, a Newmont Mining. Barrick ia comprar Newmont, mas eles disseram, só que não, né? Encerrando um esforço de aquisição hostil e amargo que buscava unir os dois maiores produtores de ouro no mundo. Ouro só subiu 1%, ficou em 1.301 dólares e 80 centavos por onça. Prata baixou 0,5% para 15 dólares e 30 centavos. Na quinta-feira, os legisladores do Reino Unido votaram a favor de adiar a versão de Brexit que a primeira-ministra Theresa May negociou com a União Europeia, pois o prazo estava chegando, a data de partida antes foi marcado para 29 de março de 2019, poderia ser adiado por semanas. A data que está sendo mencionada agora é dia 30 de junho deste ano, né? Mas quem sabe pode ser adiado para muito mais tempo, né? Mas votos continuam a ser realizados. Nunca se sabe o que eles vão fazer por aí. Eu só sei que se eu fosse aí do Reino Unido, eu disse, já chega, faz alguma coisa, faz logo e a gente vai sobreviver, né? Faça essa decisão. De acordo com o negociador do acordo Brexit no lado da União Europeia, Michel Barnier, a União Europeia não negociará novamente o Brexit. Ele disse, já chega, né? Acrescentando que qualquer atraso do Brexit não deve interferir nas eleições parlamentares da União Europeia previstas para dias 24 e 26 de maio. Não vai ter acordo Brexit até então, gente. Profetizo. A administração do presidente Trump prevê que a economia dos Estados Unidos crescerá cerca de 3% por ano na próxima década. Né? Embora espere um aumento maior no curto prazo, com a produção subindo 3,2% em 2019, antes de cair com retornos diminuindo até 2022. As vendas de novas residências, isso que eu estava falando antes, mesmo com hipotecas, assim, a taxa de juros de hipotecas baixando, as vendas de novas residências nos Estados Unidos caíram cerca de 7% em janeiro. O mercado imobiliário teve um início lento no início de 2019, quer dizer, em meio a uma parada parcial do governo, claro que isso afetou, e também períodos de clima de inverno excepcionalmente severo. Frio pra caramba, não dá pra construir mais nada, né? Mas, então, isso indica que provavelmente números que saem de fevereiro, de março e também primeiro trimestre agora vão estar subindo, né? Talvez segundo semestre também com o clima melhor estarão subindo.
O crescimento dos salários dos Estados Unidos está em 10 anos de alta, com o mercado de trabalho doméstico se mantendo mais apertado. Quer dizer que há muitos trabalhos disponíveis e pouca gente que está desempregado. O salário por hora ganho pelo empregado típico subiu drasticamente em fevereiro. Não é isso que eu falei ano passado, né? Final do ano passado. Se está aumentando o número de empregos e minimizando o número de empregados, então vai ter que aumentar salário para atrair a pessoa qualificada, né? Mas subiu drasticamente em fevereiro, impulsionando o aumento dos salários em 3,4%. Como vai a economia dos Estados Unidos? Tem notícia boa, tem notícia ruim, né? As novas encomendas de bens de capital dos Estados Unidos aumentaram mais em janeiro do que nos últimos 6 meses e os envios internacionais também aumentaram. Mas a tendência em ambas as medidas de gastos com equipamentos permaneceu fraca, deixando as previsões de fraco crescimento econômico do primeiro trimestre intactas. Mas os gastos da construção aumentaram em janeiro 1,3%, com investimento em projetos públicos subindo para uma alta de 8 anos. Então sempre tem isso, sempre tem notícias boas e tem também outras notícias, eu não sei, né? No entretanto, todo mundo está esperando como é que realmente vai sair. O que poderia impulsionar as estimativas de crescimento econômico para o primeiro trimestre. Então, pode subir, pode baixar. Obrigado, analista. O que você pensa? Pode subir, pode baixar. Pode manter um nível. Para que estamos pagando analistas, né? Eu posso dizer isso sem mesmo olhar nos fundamentos. O governo da Alemanha outra vez revisou para baixo as projeções do PIB após dados de fábricas mais fracos. Isso depois que a menor produção industrial reduziu suas perspectivas de crescimento para 2019 para apenas 0,8%. Isso após um corte anterior de 1,8%, que já é baixo, revisou para baixo para 1% e agora está revisando ainda mais para baixo para 0,8%. Revisando para baixo por quê? A gente não deve esperar e quando sair a notícia ruim, é notícia ruim. Se sair menos do que a esperado, então vai piorar o mercado, entendeu? Então eles querem revisar mais para baixo para realmente cozinhar essa perda já para dentro desse bolo antes de ser revelado. A desaceleração econômica da China tem piorado, elevando o desemprego para 5,3% em fevereiro, desde 4,9% em dezembro. Vendas no varejo chinês estão expandindo no ritmo mais lento desde 2012. Eu pergunto outra vez, quem tem a força, qual país, Estados Unidos ou a China, tem a força para aguentar toda essa guerra comercial? E eu acho que os números da China estão saindo muito ruins. O enorme setor industrial da China cresceu apenas 5,3% em janeiro e fevereiro, a taxa mais fraca de crescimento em 17 anos. As ações chinesas caíram mais de 1% nas notícias, mas recuperaram até o final da semana. O jato de passageiros mais procurado da Boeing, o 737 MAX 8, né? Aumentado é um 737, que é mais procurado, mas também, mais usado, mas também aumentaram o número de passageiros e também a economia, mas fizeram algumas mudanças essenciais nesse avião, mas ainda se chama de um 737, mas está enfrentando o maior escrutínio depois de estar envolvido em 2 acidentes mortais em menos de 5 meses. Uma na China, e agora na Etiópia. Muitos países suspenderam voos desses aviões, com a porção da China respondendo por mais de 25% da frota global da Boeing daquela versão do 737. Apesar de uma recuperação na quarta-feira, as ações de Boeing, claro que isso abaixou as ações da Boeing, infelizmente, mas as ações da Boeing ainda caíram. Depois dessa recuperação na quarta-feira, ainda caíram uns 10%, eliminando mais de 25 bilhões de dólares do valor do mercado da empresa. A suspensão de voo desses aviões pode custar à empresa até 5 bilhões de dólares em 3 meses, se demorar esse tanto para realmente botar esses aviões de volta no ar. No Brasil, tal decisão afetaria principalmente a linha Gol, e que voa modelos 737 exclusivamente, com 118
118 na sua frota, porém, desse total de 118, somente 8 aviões da Gol são os 737 MAX 8. As ações da Boeing subiram 3,6% hoje, antes de fechar 1,5% mais alto após relatos que a correção para 737 MAX 8 chegaria antes do esperado. Imagine, quanto tempo para refazer tudo isso. A Boeing está em pânico, dizendo, não podemos deixar de dizer que nosso avião não é seguro, não. Então, eles vão ajeitar, eles dizem em 10 dias. Imagine, que realmente é só uma coisa de software, isso que eles estão dizendo. A Tesla planeja elevar globalmente o preço de seus veículos. Já não é caro demais, né? Isso indica que, tem problemas na empresa, entendeu? Né? Eles precisam de um pouco mais de dinheiro. Com exceção do modelo 3, né, que é o mais barato de todos, isso depois de cancelar a decisão de fechar a maioria das suas lojas, mas eles decidiram que não, nós vamos revogar essa decisão, nós vamos manter algumas lojas abertas, sim. Em um comunicado, os preços da maioria dos modelos aumentarão por cerca de 3%, isso após a decisão de manter significativamente mais lojas abertas do que o anunciado anteriormente. Tenha decisão, né? Faça decisão e mantenha-se com isso. Também aquele modelo Y que eles lançaram semana passada, ninguém tá gostando, tá? E não tem muito ânimo, não. Enquanto muitas empresas pretendem mover suas operações para fora do Reino Unido devido a Brexit, a British Petroleum diz que vai ficar, independentemente do resultado final da Brexit. Diz que não vai deixar o Reino Unido, onde emprega 16 mil de seus 74 mil funcionários. BP, é British Petroleum, é petróleo britânico, isso que significa BP, né? Vocês que estão abastecendo nesses postos. O presidente iraniano Hassan Rouhani condenou qualquer intervenção militar norte-americana no Oriente Médio. Claro que ele não gosta, né? Na ocasião de iniciar sua primeira visita oficial ao Iraque para reforçar a influência de Teherã e expandir os laços comerciais para ajudar a compensar as renovadas sanções dos Estados Unidos. Ele está agora, vamos fazer bem amigos agora. Irã que agrediu Iraque, né, na guerra, né? Iraque Irã que agrediu o Iraque, a gente não vai aceitar isso não, e invadiu. Mas Irã que agrediu, e agora, vamos fazer amigos, tendo que os Estados Unidos está sendo tão ruim contra nós. Mas outra nação da União Europeia, juntamente com a Itália e outros 25 países, está anunciando sua participação na iniciativa Belt and Road da China. Belt and Road, que é tipo cinta, quer dizer perimetral, né? Uma rua perimetral e rua da China, ou a estrada da China, é a Malta pequena ilha, né? O que é essa iniciativa? A China está criando sua própria rede internacional de comércio reminiscente da antiga Rota da Seda. Então, é uma rota por mar e outra rota por terra, né? E vai passar por uns 26 países e todos esses países recebem infraestrutura, fundos para infraestrutura da China, e também serão parceiros preferidos. Há um grande sonho de muitos benefícios para os integrantes dessa iniciativa, mas também há muitos riscos. Então, a Malta diz, você tem que ter cuidado, mas para um país sobreviver e ser competitivo, especialmente em um país pequeno como nós, né, precisamos ter diversificação. Claro que sim, mas veja só esses riscos, entendeu? A montadora alemã Volkswagen está acelerando seus já ambiciosos planos para carros elétricos, aumentando o número de novos modelos elétricos que planeja construir na próxima década de 50 a 70. Poxa, tá jogando todos os ovos numa cesta só. Com planos de construir 22 milhões de carros elétricos até 2028, um aumento acentuado de sua estimativa anterior de somente 15 milhões, e agora vai aumentando para 22 milhões de
carros novos até 2028, menos de 10 anos no futuro. A partir de agora, então, seriam novos 6.700 carros elétricos por dia. Ambicioso mesmo. Parece que vai ter que eliminar toda a produção de gasolina e diesel e agora mudar totalmente para elétrico, né? E como é que está indo para a Tesla nisso? Ó. Os Estados Unidos ressaltou para a Alemanha sua ameaça de limitar o compartilhamento de inteligência com países que confiam a Huawei a construção de suas redes de comunicação 5G, enquanto a Alemanha anunciou no dia 7 de março que não proibiria qualquer empresa de licitar contrato de 5G. A Alemanha está dizendo, não, a gente aceita, não tem problema não. Os Estados Unidos, não, está espiando através dessas redes, né? A gente não vai, então, não vamos compartilhar nada de materiais sensíveis para vocês. Na quinta-feira, o Facebook e suas diversas plataformas, incluindo Instagram, Messenger e também Zap, né? Ninguém usa essas coisas, né? Continuaram a enfrentar algumas paralisações. Não sei se você enfrentou isso, mas eu não tenho tempo de usar essas coisas, então para mim não foi nada, né? Apagões ultrapassando 14 horas, considerado a interrupção da rede social maior que nunca. Postadores agora chateados. Claro que sim, né? Walmart planeja lançar um tablet computador barato e adequado para crianças sob sua marca de loja ONN. O dispositivo, que será fabricado por um fornecedor chinês e roda no Android, faz parte de uma reformulação mais ampla no departamento de eletrônica do Walmart. Gente, já tem tablet barato por aí, rodando Android. Já tem, né? Você acha que vai salvar alguma coisa? O Walmart, você acha que é um bom investimento? Vamos esperar sair esse produto para ver se é algo de uau, né? Eu acho que não. No quarto trimestre de 2018, o patrimônio líquido dos americanos passou pela queda mais grave desde a crise financeira há uma década. Quer dizer que, você está lembrando, outubro, novembro, dezembro, como o mercado estava caindo, né? Então, o ano 2018, que começou muito legal, muito bom, e agora terminou negativo, né? E tá dizendo que, a gente perdeu muito dinheiro. Preços do mercado acionário recuaram, atingindo o patrimônio líquido da casa, caindo para 104,3 trilhões de dólares, queda de 3,73 trilhões de dólares em comparação ao terceiro trimestre, que é uma queda de 3,4%. Impressionante, né? Agora está em curso para realmente ser um bom começo para esse ano. NVIDIA, a empresa norte-americana de eletrônica, comprou a fabricante israelense de chips Mellanox Technology por 6,8 bilhões de dólares. Essa oferta da NVIDIA superou a da concorrente Intel. Este acordo ajudará a NVIDIA a melhorar seu ramo de data center. O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, tem até o final do dia, ele está sempre na notícia, né? Ele tem até o final do dia da segunda-feira para explicar por que ele não deve ser realizado em desacato ao tribunal. Desculpa, gente. Poxa vida, eu tô com essa gripe. Por aqueles tweets recentes que os reguladores de valores dos Estados Unidos dizem ter violado um acordo de fraude em vigor desde setembro, quando ele fez outros tweets. Ele se tweetando. Fique fora. Ele e o presidente Trump, às vezes tem que jogar, deixe o seu colega manejar o celular, porque fazendo esses tweets você está entrando em dificuldades. Na corrida para ETFs de taxa zero, isso que é Exchange Traded Funds, é fundos negociados na bolsa, né? Que é tipo fundo mútuo, mas você não tem que sair para outra empresa para comprar, você pode comprar direto do seu broker. O ETF Low True Beta US Market da Salt Financial, que será negociado sobre o ticker, que é códigozinho, é LSLT, planeja se compor de um índice de cerca de 100 ações de baixa volatilidade e temporariamente pagará pessoas para investir pelo menos no primeiro ano.
bom plano, gente, bom plano. Até eu tô pensando, poxa, né, eu preciso botar um pouquinho de dinheiro num lugar mais seguro, mas que tem a possibilidade de crescimento, né? Um consórcio que inclui SoftBank Group Corp está em negociações da última hora para investir $1 bilhão ou mais na unidade de veículos autônomos da Uber Technologies. O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, invocou esta semana um estado de emergência nacional em uma sessão especial do parlamento em meio a contínuas interrupções de energia no país. Ele também afirmou que já morreram 17 pessoas em hospitais devido às apagões. Deus, por favor, livre esse povo desse cara Nicolás Maduro, que está piorando os negócios cada vez mais. Ele não quer sair. Por sua vez, o presidente venezuelano Nicolás Maduro continua a culpar quem? Sempre. Ele diz que a culpa da sabotagem é dos Estados Unidos pelas quedas de energia em seu país. Assume responsabilidade, cara. Já que o setor privado tem perdido pelo menos 400 milhões de dólares devido às apagões. Os Estados Unidos vai retirar todo o pessoal diplomático remanescente da Venezuela nesta semana, disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos, citando a deteriorização da situação no país após meses de agitação política. A Organização Mundial de Saúde diz que o mundo inevitavelmente enfrentará outra pandemia de gripe forte, ou seja, influenza. Isso que está passando na minha casa, 5 das 6 pessoas da minha casa agora, inclusive eu, estão passando por isso e 2 têm gripe bastante forte. Ore para minha família, gente, que tá muito ruim. Eu tô cheirando que não posso nem ler o que eu tenho preparado para você. Os Estados Unidos pretendem, e nós precisamos preparar para potencial devastação de que poderia causar e não subestimar os riscos, né? Se lembra, você pode estudar na escola sobre a influenza, especialmente a influenza hispana que passou pelo mundo e matou muita gente, né? Coisa séria mesmo. Os Estados Unidos pretendem testar um míssil de cruzeiro lançado do solo com um alcance de 1.000 quilômetros em agosto, isso depois que o país anunciou no mês passado que planeja se retirar do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário com a Rússia, né? Porque a Rússia já está quebrando esse tratado há muito tempo. Mais aliados europeus da OTAN aumentaram os gastos com defesa em 2018. O que está acontecendo com isso, né? Tem OTAN, né? A trégua, o tratado do norte do Atlântico, né? A organização disso. E os Estados Unidos estavam pagando todos os gastos da defesa, né? Ele disse, gente, países, por favor, contribua, cria vergonha, né? Contribua aqui. Então, fortes aumentos no países bálticos, na Polônia e também na Holanda, disseram que assim, nós precisamos contribuir, mas só precisava pedir, né? Mas apenas 6 governos atingiram a meta desejada pelos Estados Unidos, enquanto a Alemanha ficou defasada e os gastos canadenses caíram, né? A Alemanha tá em problemas agora, eles não queriam nem contribuir e nem mesmo se quisessem, não tinham o tanto para fazer, parece. A região da Ásia contém o maior número de bilionários. Talvez se você se mudar para a Ásia, alguns de vocês talvez não estejam na Ásia, eu não tô, né? Talvez você vá para lá e vai ser bilionário, quem sabe? Se fosse tão fácil, né? Como o número no continente da Ásia chegando a mais de 1.000 bilionários em 2023, respondendo por mais de 1/3 da população mundial de 2.696 bilionários. David Ochmanek, que é um analista militar, ele diz que em cenários simulados de uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos continuam a perder contra a Rússia e a China. Interessante, né? Na segunda-feira, para terminar, o filme Capitã Marvel, não sei se você já assistiu, já havia arrecadado estimado de 153 milhões de dólares no mercado interno e 455 milhões de dólares em todo o mundo, $500 milhão, já mais de $500 milhão em somente 5 dias, solidificando como o 7º melhor dia de abertura da Marvel Cinematic, domesticamente pelo menos, né? Eu saí com minha filha para assistir esse filme. Gente, começou legal,
mas eu não vou dar dicas do que aconteceu, mas ó, eu dormi, né? Eu passei um dia incrivelmente lotado, né? Pressionado e tal. Eu cheguei aí no teatro, no cinema, aí eu assisti a primeira metade, muito legal, aí não resisti, eu dormi. Quando eu acordei, os aliados eram inimigos e os inimigos antigos eram aliados. E eu não sei o que aconteceu. Depois disso foi tudo pá, tchau, e todo briga, né? Briga e luta e guerra e coisas super natural e aí não entendi o resto. Então, fique acordado nesse filme, se vá. Então, todo mundo parece que o resto do mundo tá gostando da Capitã Marvel, se chama Marvel. É Marvel, não é Marvel, é Marvel. Agora você sabe, né? Então, desfruta esse filme. Desejo o melhor pra vocês. Não dorme, gente, tá?